Você sabe fazer uma pintura abstrata? Eu vou te ensinar como é fácil. Vem comigo! A primeira coisa que você deve escolher é a paleta de cores. Eu escolhi amarelo de cádmio, magenta e azul turquesa. Então eu coloquei cada tinta, como você pode observar aí, sem diluir. Peguei a tinta pastosa mesmo, grossinha, e coloquei diretamente na tela. Cada um no seu lugar, né? Coloquei a amarela em um canto, azul em outro lugar e a magenta em outro lugar. Após fazer esse procedimento, aí coloquei também um pouco de marrom Van Dyck. E após fazer esse procedimento eu vim com a espátula. Observe que eu vou passando a espátula, né, pingando com um pouquinho de água. Aquilo ali dentro daquela garrafinha é água, que é um conta-gotas, na verdade, que eu aproveitei, coloquei água dentro. E eu começo a espalhar a tinta. Começo a misturar um pouco com o amarelo com o azul, mas cada tinta no seu lugar, né? Misturo apenas as extremidades. E vou começando a fazer movimentos aleatórios com a espátula de plástico. E repito o procedimento da mesma maneira com as outras cores. Vou espalhando a tinta com a espátula e depois disso começo a juntar um pouco as extremidades para misturar um pouco a tinta, mas não misturando tudo, né? Cada tinta no seu lugar. Não se esqueça de misturar apenas as extremidades de cada cor, para não ficar tudo cinza, né? A cor fica aparente e também tem outras cores que são formadas com a mistura. Olha que beleza! Esse é o nosso resultado final. Eu aproveitei esse fundo e fiz também uma imagem apenas com as sombras de um cachorro chamado Bolt, um Pinscher, um cachorro muito querido de um primo meu. Olha só que interessante, muito fácil. Aí você pode colocar qualquer imagem que você quiser. Pode ser uma imagem linear, apenas com linhas, pode ser uma sugestão de um rosto. Você pode colocar o que você quiser em cima desse fundo abstrato, ou não, se quiser apenas as cores falam por si mesmo. Este é outro exemplo do mesmo processo, onde eu escolhi primeiro minha paleta de cores, que foram tons terrosos, né, tons de marrons diferentes, uns mais claros, outros mais escuros, alguns metálicos e outros normais. Porém, desta vez eu resolvi fazer diferente. Ao invés de deixar cada cor respeitando seu espaço, eu simplesmente resolvi misturá-las mais. Misturei bastante tudo com a espátula, sem utilizar o pincel, apenas espátula. Misturei bastante no final todas as cores para ficar um tom de vários tipos de marrom. É importante você colocar cores com tonalidades, valores tonais diferentes, né? Uns mais escuros, outros mais claros, outros bem clarinhos, outros médios. Isso dá uma dinâmica bem legal para a pintura. Eis o nosso resultado final. Com esse fundo que parece um tom envelhecido, né? Dá essa ideia. Eu apenas coloquei a imagem do mesmo cachorro, o Bolt. Trabalhei com as sombras. Essa imagem aí eu editei em aplicativo no celular para que ficasse apenas a sombra, com a mesma técnica da projeção que eu já mostrei no vídeo passado. Muito fácil, né? Você pode fazer tranquilamente. Tem que ter coragem, ir lá, colocar a mão na espátula, colocar a tinta, siga os passos que eu ensinei aqui neste vídeo e você vai se surpreender.